Em Mateus capítulo 28, a gente vai perceber algo muito interessante e as pessoas gostam de usar esses títulos, na verdade, as Bíblias elas vêm com os títulos dessa mensagem que eu vou falar para vocês como a grande comissão. Tome muito cuidado todas as vezes que você ver qualquer título em qualquer Bíblia. Tome muito cuidado, não tome aquelas palavras que estão escritas ali de acordo com os títulos ali. Então aqui a gente vai perceber na grande maioria das Bíblias que tem títulos, nós vamos perceber que Mateus capítulo 28, versículo 18 e diante, está intitulado como a grande comissão. E aqui nós vamos perceber que Jesus diz assim: Jesus aproximou-se e falou-lhe, dizendo: toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sou o pastor Lázaro Soares, eu trabalho no Nepal há mais de 8 anos, sou missionário ali na Ásia. Trabalho também em outros países como Índia, estive na Índia diversas vezes, trabalho também em outros países ali ao redor, Malásia, e nós queremos alcançar todas as nações as quais Deus nos chama para estar. O meu chamado, o meu propósito é missionário, eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu sei que eu sou um missionário. O que é um missionário? Um missionário é alguém que é enviado pela uma organização, na verdade, enviado por Deus e também por uma organização, uma igreja, para fazer um trabalho específico nas nações. Missionário, por muitos anos, ele foi intitulado como entregador de folhetos. Missionários, por muitos anos, foi intitulado como aquele que ia nos lugares e comia nos lugares mais longes e comia aquilo que ninguém queria comer. E hoje eu tenho percebido que missionário está sendo intitulado como aqueles homens que trabalham estrategicamente em um país de forma mais inteligente. A maioria dos missionários hoje eles atuam da seguinte forma: eles são negociantes, trabalham com business e fazem missões. Quando você entra em qualquer país com negócios, você consegue sim um êxito maior e fazer com que o seu trabalho seja mais aceito pela sociedade e também pelo governo. Um dos maiores vilões que nós temos hoje no trabalho missionário é o governo das nações. E eu trabalho no Nepal há 8 anos e eu percebi que eu precisava mudar muito o meu foco de trabalho, né, de acordo com que o mundo evoluía. Gente, nesses 7, 8 anos para trás, o mundo evoluiu demais e muitas coisas mudaram. Eu percebi que quando você trabalha de forma mais inteligente, quando você consegue usar as mídias sociais, quando você consegue usar todas as ferramentas que você tem, você consegue trabalhar de uma forma melhor e mais assertiva no campo missionário e menos penosa. Não há como você trabalhar com missões e achar que missões não é abrir mão, não é sentir falta, não é sentir saudade, é uma vida confortável. Não existe vida confortável, principalmente no propósito. Não há nada confortável quando você está seguindo o propósito a qual Deus destinou para sua vida. Você tem que trabalhar, você tem que seguir certas coisas para você cumprir com aquilo que Deus tem na sua vida. Por isso você tem que ter uma vida espiritual calibrada, por isso você tem que ter uma união com seus pastores, com a sua igreja, uma pessoa espiritual para cobrir a sua vida, porque o trabalho missionário ele não é isento de forma alguma de uma vida espiritual calibrada, junta com Deus. E esse curso que nós estamos dando aqui, essas aulas que nós estamos dando na Jornada do Missionário, são aulas que vão ensinar você algumas coisas e falar algumas coisas na sua vida. Algumas pessoas têm me procurado e perguntado assim: poxa, você vende curso na internet? Sim, nós temos um curso, e aliás é um curso muito completo, que nós destinamos o nome da Jornada do Missionário. Ali nós temos mais de 60 aulas que nós falamos sobre, nós vamos colocar agora islamismo, né? Já está pronta as aulas, nós vamos começar a subir as aulas do islamismo. Nós temos a aula como orar, nós temos aulas muito legais, muito importantes e aulas que realmente podem ajudar você
nós temos também o inglês missionário, mas na verdade é um inglês muito completo, com muito material legal, com muitas coisas interessantes. Mas não quero que você se preocupe com isso. Nesse momento agora eu quero que você preste atenção nessas aulas que eu estou dando gratuita para você aqui de todo o meu coração. Vou falar coisas muito importantes aqui que podem mudar literalmente a vida de vocês e mudar aquilo que vocês acham que missões é e talvez aquilo que vocês não sabem o que é realmente um trabalho missionário. Lembrando que tudo que eu falar aqui é uma experiência pessoal, eu sei que existem outras pessoas que fazem trabalhos significativos de uma forma muito mais diferente e também muito mais eficaz que a minha. Mas o que eu estou falando aqui é a experiência minha, aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, aquilo que eu me preparei durante esses 8 anos. E, logicamente, estou falando aquilo que deu certo, mas também posso, uma hora ou outra, no decorrer das aulas, falar aquilo que deu errado na minha vida. Então, a primeira coisa, né, que o missionário ele precisa entender é que ele precisa, sem dúvidas, ser capacitado por Deus, entender as palavras dele aqui, do que aquilo que eu disse aqui a respeito da grande comissão. E a grande comissão ela foi usada durante muitos anos por muitas pessoas inteligentes e muitas pessoas conseguiram tirar esse texto do contexto. É um texto tão objetivo e as pessoas usaram esse texto fora do contexto e criaram muitas heresias e principalmente as heresias que chegaram nos campos missionários. Então hoje nós temos várias organizações que trabalham de forma missionária nas nações, no sentido de alcançar o local lá na ponta da linha. Lembra da primeira aula que eu decorri sobre isso, aquela questão de você ir até alcançar os locais na ponta da linha. Existem algumas organizações que descartam qualquer outro trabalho e falam que o único trabalho que é digno, que é eficaz, é o trabalho de plantação de igreja. E, na verdade, o que nós entendemos é que é uma junção e é tudo a mesma coisa, porque todo cristão é um missionário. O seu pastor que está pregando o evangelho lá no púlpito, ele é um missionário, ele tem uma missão dada por Deus, ele está ali cumprindo com a sua missão. Hoje nós entendemos que a igreja brasileira ela dá o nome de missionário para aquelas pessoas que vão aos lugares mais longínquos da terra. Mas missionários são todas as pessoas. Não existe um cristão que não seja um missionário. Todo cristão, ele carrega dentro dele a responsabilidade de pregar o evangelho nas nações da terra. Então, por isso, nós estamos aqui desmistificando missões, desmistificando muitas coisas que as pessoas acreditam que faz parte do contexto missionário e às vezes não faz parte do contexto missionário. Então hoje eu gostaria de falar com vocês muitas coisas muito importantes. A primeira delas, logicamente, eu não posso deixar de falar dos mantenedores. Os mantenedores são os missionários que não vão aos campos, tá? E eu quero falar muito desses missionários que não vão aos campos aqui, porque muita gente, mas é muita gente mesmo, está me procurando e querendo que eu ensino as pessoas a fazer doações. Eu não estou aqui para dar aula, para ensinar você a como fazer doações ou pedir pessoas para fazer doações para vocês. O meu intuito aqui, gente, não é esse de forma alguma. Nosso intuito aqui é falar para você, mostrar para você aquilo que realmente é importante para um missionário. Gente, outra coisa, os mantenedores que o missionário ele tem, eu acredito, e acredito mesmo, que deveria ser a última etapa que o missionário deveria preocupar. Primeiro, ele precisa preocupar com a capacitação de chegar no lugar, com o idioma, por isso nós temos na jornada do missionário o inglês. Depois, a pessoa precisa capacitar também, chegar no lugar com uma espiritualidade legal, ser bem calibrado naquilo que Deus tem para você, qual que é o seu propósito no campo. E depois a pessoa estudar, ler livros, gente, leia muito, estude muito, para então você começar então a preocupar com isso. Na verdade, os mantenedores é a parte mais tranquila de todas, porque quando você começa a ser antes de ir, automaticamente as pessoas do seu lado elas vão começar a perceber, vão querer investir na sua vida, vão querer ajudar você, orar por você, te ajudar, te levar, ser um caminho, porque essas pessoas entendem quão precioso é
fazer parte de um propósito missionário. Então, eu te pergunto, se você realmente tem um chamado missionário na sua vida, se Deus realmente te chamou, meu irmão, você não precisa ficar preocupado, porque Deus que vai sustentar você é Deus que vai te enviar literalmente. Por isso, é muito importante você prestar muita atenção no que eu vou ensinar para vocês. Porque quando vocês começarem a viver, a ser antes de ir, as coisas vão acontecer automaticamente. Muitas pessoas acreditam que a maior objeção das pessoas são chegar lá. Ah, eu preciso do dinheiro, eu preciso da passagem, eu preciso dos mantenedores, eu preciso... Isso aí deveria ser a última e a mais tranquila. Eu quero que você ponha muito amor nas minhas palavras, não que arrumar dinheiro é fácil, não que pegar dinheiro, não é isso. Mas deveria ser a última, porque é a mais fácil. A mais difícil é você realmente se preparar, a parte de despedir da família, a parte de você começar a preparar a sua família, começar a preparar o seu pai, a sua mãe. Eu demorei anos, eu entendi que Deus estava me chamando para as nações, um ano antes, eu comecei a preparar a minha mãe, preparar o meu pai. A minha esposa, ela preparou a família dela há anos, porque ela sempre falava, olha, um dia eu não vou estar aqui mais, eu entreguei minha vida ao Senhor, eu quero ir para o campo. Então, essa parte é a parte que você não pode pular etapas. Que você precisa entender, é o fundamento básico da missão. Por isso nós criamos a Jornada Missionária, porque eu pensei assim, poxa, eu coloquei tudo ali, aquilo que eu gostaria de ter ouvido há 8, 9 anos atrás. E se eu tivesse seguido aquilo que eu mesmo disse ali, junto com outras pessoas muito capazes, eu teria sofrido muito menos, teria passado por muito menos dificuldade e teria chegado ao propósito de Deus de forma muito mais rápida. Claro que Deus, ele é soberano na nossa vida e o propósito dele sempre será cumprido. Mas quando eu entendi que é o fundamento, é as coisas que eu faço, que eu acho que não é importante e que é muito importante, que faz toda a diferença, eu entendi que missões literalmente não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com quem te sustenta, que é Deus. Quando você estiver conectado com o Senhor, estiver firme com Deus, você vai começar a perceber que é Ele que faz. Gente, eu tenho várias experiências de Deus fazendo na minha vida, e às vezes eu vou compartilhar, aí as pessoas falam assim, poxa, missionário, você é um homem de muita fé. Tipo assim, como se ela não tivesse a fé para isso. Mas eu não compartilho porque eu sou um homem de fé. Eu compartilho as experiências porque eu quero que você viva a mesma coisa que eu. Experimente a mesma coisa que eu experimentei. Na verdade, eu quero que você experimente muito mais. Eu quero que você faça muito mais. Que você seja um grande homem ou uma grande mulher que alimente dezenas de crianças. Imagina a quantidade de crianças que podem ser transformadas e mudadas através de você, através daquilo que você carrega. Imagina a quantidade de pessoas que podem ser salvas. Quando eu viajo, às vezes a gente vai em países que é muito raro você ver um cristão. E fala, poxa, essas pessoas estão todas destinadas ao inferno, a não ser que alguém venha aqui, pela misericórdia de Deus, intervenha. Então, quando você entender o seu propósito e seguir o propósito qual Deus tem para sua vida, você vai mudar realidades de outras pessoas. Existem pessoas hoje que almejam escutar aquilo que você sabe. Tem pessoas hoje que não sabem nada, não sabem absolutamente nada, e você será um mestre ajudando essas pessoas. Olha só, não adianta você ficar brigando por causa de espaço na sua igreja, cotovelando ali, tanta gente capaz. Se existem lugares no mundo hoje que não existem pessoas que têm a mesma capacidade de você, e você pode ser ali um instrumento de Deus de uma forma tão linda e servir ao Senhor de uma forma muito eficaz e fazendo aquilo que Deus tem para sua vida. Então, não são de forma alguma valores, não são recursos e nem são números, são vidas que você deve se preocupar. Preocupe sempre em se capacitar, construir em você um fundamento sólido, para na hora que você estiver lá, Deus começar a usar você e fazer de você um grande pilar nas nações. Por isso você está aqui. Você não está vendo essa aula à toa. Você não está vendo essa aula por causa de um protocolo de aula, de missões, porque eu quero vender para você um curso. Não é isso, mas hoje eu tenho a oportunidade de ofertar para você algo que realmente faça com que você saia do lugar que você está e vá transformar a vida lá na frente. Eu estou preocupado com as pessoas que serão impactadas através do seu sim, do seu chamado. Eu estou preocupado com as pessoas que eu conheço no mundo que nunca ouviram falar do Evangelho. Por isso eu estou aqui. Gente, isso aqui
ocupa muito tempo e é muito gostoso. Eu tenho um prazer de dar aula. Não, tem várias aulas minhas, várias coisas legais aqui no YouTube também, você pode assistir. Isso é com o meu prazer, isso é um prazer. Eu faço isso aqui, gente. Mas o nosso objetivo aqui como equipe, porque nós temos uma equipe que trabalha aqui, é que você acorde e você vá lá na ponta da linha e comece a salvar pessoas conosco. Imagina só, se uma pessoa aqui aceita, se inscreve, assiste as aulas e chega lá na ponta da linha e salva 10. Meu Deus, eu já estou feliz, já valeu tudo a pena, valeu a pena. Então, se você acordar, entender o seu propósito, aquilo que Deus tem para sua vida, já é o primeiro ponto. Então, não vamos pular a etapa. Vamos falar aqui sobre os mantenedores. Eu vou definir o que é mantenedores para você, mas nós não vamos pular a etapa. Você precisa se capacitar, precisa ter um momento com Deus e orar para isso. Então, mantenedores são pessoas que Deus coloca na nossa vida para ajudar a obra missionária, tá bom? Então, mantenedores são pessoas que Deus coloca na nossa vida para ajudar a obra missionária. Você precisa entender que os mantenedores, eles são missionários também. Porém, eles não vão para o campo pessoalmente, mas os recursos deles, sim. Então, você vai entender que mantenedor, ele não é só aquela pessoa que te mantém financeiramente. Mantenedor também é aquela pessoa que te mantém espiritualmente. Porque você precisa de pessoas que intercedem pela sua vida. Você precisa de pessoas que vão te dar direcionamento. Você precisa de pessoas que vão ligar para você e vão falar, ó, tô orando por você que agora Deus mandou te dizer isso. E às vezes é aquilo que você está precisando ouvir. Você vai precisar de pessoas que vão estar também ofertando na sua vida mensalmente. E essas pessoas, elas não são menos amadas por Deus, elas não estão com um chamado inferior ao seu. O chamado deles são o mesmo, eles são missionários, mas são missionários que estão aqui na ponta de cá, trabalhando para enviar você da ponta de lá, para ajudar você a continuar da forma que você está lá. Então, mantenedores são pessoas a quais Deus coloca na sua vida, que vão te capacitar, vão te ajudar, vão te fazer com que o seu trabalho seja feito na ponta de lá, de uma forma melhor. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem de um conjunto de pessoas segurando a corda e uma pessoa descendo uma cisterna e falando de Jesus para as pessoas que não conhecem a respeito de Jesus. Mantenedores são as pessoas que seguram a corda e você está do lado de lá. Cada um é importante, cada recurso é importante, cada centavo é importante, cada oração é importante, cada palavra é importante, cada pessoa que te segue nas mídias sociais e que gosta do seu trabalho são pessoas importantes, são pessoas as quais Deus colocou na sua vida por uma razão, por um motivo. Então você precisa entender que você não deve chegar nas pessoas e achar que as pessoas são ali para você uma moeda de troca. Olha aqui o meu trabalho, eu te apresento o meu trabalho e você me dá o seu dinheiro. Não. Não faça isso. Você não é essa pessoa. Nós, no campo missionário, não precisamos de pessoas assim, que vão trocar fotos por dinheiro. Não. Você não vai fazer isso. Você vai fazer de uma forma muito melhor. Você vai criar vínculos e relacionamento. E através desses vínculos e desse relacionamento, você vai conseguir as pessoas às quais você precisa, para chegar ao seu trabalho. Eu sei que muitas pessoas, e o budget, que é o orçamento, é muito alto. Às vezes uma viagem para a Ásia, se você é casado, você não gasta menos de 20 mil reais para passar um mês na Ásia, só para ir de passagem e fora a alimentação, né? Às vezes eu tô falando assim, passagem e transporte, você não gasta menos que isso, é alto, é um budget muito alto. Então você precisa ter muitas pessoas com você te ajudando. Eu sei que muitas pessoas ficam assim, poxa, eu preciso mostrar para essa pessoa ofertar na minha vida, para que através dessa pessoa ofertar na minha vida, eu vou conseguir chegar lá. Não, isso você não preocupa com isso. Você preocupa em fazer relacionamento, pessoas que vão ajudar você, vão orar por você, vão ser seus amigos. Porque você tem que pensar o seguinte, imagina você recebendo a notícia que você está dando para as pessoas a respeito do campo missionário. Se você está achando que essa notícia é para pedir você para que você ore pelo campo, ore por tudo que está acontecendo, ou é para você pedir dinheiro. Então, o campo missionário, ele não é um espelho para você mostrar a sua habilidade, o quão necessitado o povo é para as outras pessoas. Então, isso é um ponto que eu gostaria de deixar muito claro com você.
Eu queria que você entendesse muito bem, para você entender de forma realmente que você precisa entender que o trabalho missionário é um trabalho. E por isso nós desenvolvemos também, vai ser as próximas aulas, o trabalho online, que é muito importante eu também falar muito sobre o trabalho online, quais são as dicas, as aulas que nós damos ali no curso Jornada do Missionário. Eu preciso falar com vocês, né, que nós entraremos agora nas próximas aulas sobre trabalho online. Você precisa entender que os trabalhos online que nós estamos falando ali não é de forma alguma corrente. Você não vai trabalhar para mim, você não vai estar comigo na minha ferramenta. O trabalho online é uma aula bônus que eu estou dando aqui para você entender que você pode trabalhar de forma legal, lícita, é um trabalho, lá onde você está. Isso veio de uma ideia, gente, porque quando eu viajei para a Tailândia é o paraíso dos nômades digitais. E eu vi aquele tanto de gente trabalhando na Tailândia, ganhando seu dinheiro, e muitos deles ganham muito bem, gastam muito pouco, porque na Tailândia o real é muito valorizado. Eu pensei assim, por que eu não vou falar para as pessoas que trabalham, que querem servir a Deus, que trabalham no campo, que querem ser missionários, que eles podem chegar na Tailândia e trabalhar de forma online, digital, fazendo um trabalho digital, só que na Tailândia e ainda cumprindo com o propósito, com a missão que Deus tem para elas. Imagina só, a pessoa hoje trabalhando de forma online e trabalhar na Tailândia. Gente, eu estou falando isso. Eu vou entrar até num ponto aqui que depois nós vamos até falar com o Bruno, porque eu estou falando do chat GPT. Esse chat que está vindo aí, a inteligência artificial, ela se tornará, ela vai de fato acabar com muitas profissões no mundo mesmo, vai terminar por causa do chat e por causa da inteligência artificial. Então imagina só, se daqui a uns anos a maioria dos trabalhos serão online, e eu acredito nisso, muitas máquinas, muitas outras coisas vão funcionar de forma online. Gente, hoje o avião só tem um piloto porque é obrigatório ter um piloto, mas o avião ele consegue voar sem piloto. Locomotivas, elas carregam vagões, vagões, vagões. Muitas locomotivas não tem maquinista mais. Trator de empresas como Vale e grandes empresas não tem mais motoristas. Ficam uma pessoa na sala de controle e a máquina está longe. E aquela pessoa está ali no ar-condicionado e trabalhando de forma online também. Gente, o online, o cristão, ele precisa quebrar essa barreira, esse preconceito com o trabalho online. Porque o trabalho online, ele será sim o guia dos próximos anos e é irreversível. Você acreditando em mim ou você fazendo qualquer coisa, mais para frente, daqui a poucos anos, você vai entender muito bem o que eu estou falando para você, que eu sei muito bem disso. Então, na Tailândia, eu entendi que dava para fundir o trabalho online e o trabalho missionário. E por poder fundir o trabalho online com o trabalho missionário, eu percebi que, por que não eu, então, arrumar alguém, procurar alguém que possa nos dar uma aula de um trabalho online para aplicar isso para os cursos, para o meu curso de missões, para pessoas que têm o chamado missionário. Porque muitas pessoas, às vezes, essas pessoas não têm recurso, a maioria, gente. Missões, você não tem dinheiro para fazer missões, você faz sem dinheiro, é Deus que provê todas as coisas e no fim tudo dá certo. Você tem que entender essa dependência de Deus. Mas imagina só, você conseguindo ter um trabalho online e aí conseguindo trabalhar 2, 3 horas por dia, porque o trabalho missionário, ele não tem, você não trabalha 24 horas por dia, 8 horas por dia, não, às vezes o trabalho online, ele trabalha poucas horas por dia, e você vai conseguir trabalhar também ministerialmente. Então o trabalho ministerial e o trabalho online, então, ambos deles você não trabalha o dia todo. O ministério, às vezes, que você tem, é um final de semana. Você precisa se preparar, você precisa ler, você precisa fazer aquilo que você precisa fazer, mas no final de semana você consegue fazer e cumprir com o seu propósito. Então imagina só você trabalhar de forma online e cumprir com o seu propósito. Você pode trabalhar meio-dia, a gente fala lá no Nepal, eles usam uma expressão que fala assim, half-part job, eu acho legal quando eles falam isso, mas você pode trabalhar meio-dia de trabalho e trabalhar mais meio-dia no reino, e você vai ser muito produtivo e você vai entender que vai ser muito bom. Não precisa você passar por aquilo que muitas pessoas passaram, que é desistir do campo por falta de recursos. A minha preocupação como professor de vocês é que vocês cheguem lá e consigam sobreviver e consigam trabalhar, consigam ter um recurso, que vocês consigam ter
alcançar as pessoas de uma forma melhor, de uma forma mais íntegra, com um pouquinho mais de conforto, né? Eu sei, gente, eu tenho muitas organizações que fazem os chamados missionários, as pessoas vão para a fazenda e vai para o meio do mato e vem esse romantismo todo, mas é muito pouco eficaz. Me desculpa falar isso. Eu sei que lá talvez a pessoa vai ter um aprofundamento bíblico, eu sei que lá talvez a pessoa vai ter uma aula muito eficaz com filosofia e sociologia, você vai ter tudo isso, mas gente do céu, é muito penoso. É 4 anos, é 3 anos. Eu sei que lá você vai sair garimpado, você vai sair de lá apto a fazer qualquer coisa, mas não faz muito sentido, pelo menos no meu ponto de vista, e ponha amor nas minhas palavras, não faz sentido você ir para uma fazenda, aprender a capinar, plantar horta, e ir para um local, fazer a mesma coisa que os locais estão fazendo há 2000 anos atrás, e eles fazem muito melhor que você, porque eles nasceram assim, para chegar lá e pegar uma enxada e ajudar. Não, eu sei que na hora que você tiver com a enxada ali, você pode ali pregar o evangelho, e muitas pessoas fizeram isso, eu sei disso. Tiveram um missionário na Índia, um célebre missionário na Índia fez isso, mas hoje as coisas mudaram. Se você chega e ensina para eles algumas outras coisas que talvez eles não sabem, eu acredito que a forma do trabalho é mais eficaz. Nós não estamos mais na era dos missionários de 1600, do século XVI, século XVII, século XVIII. Estuda sobre esses missionários, fizeram coisas grandiosas demais, mas nós não estamos mais na época desses homens. William Carey foi esse missionário que fez isso. Ele foi um grande homem de Deus que trabalhou de forma muito eficaz lá na Índia, e ele era sapateiro, ele chegou lá, ele foi capinar, ele foi trabalhar na horta, demorou 8 anos para pegar o primeiro indiano, e as coisas aconteceram na vida dele, e esse homem só traduziu a Bíblia para 1/3 da população mundial. Se existem pessoas que eu piso na Índia hoje e tem a Bíblia traduzida, graças ao trabalho desse homem, desse missionário que demorou anos para fazer isso. Mas nós hoje não estamos mais na época desses missionários. Ah, pastor, você está falando isso, mas você sabe, tal, blá, blá. Gente, olha só, eu tive com pessoas que trabalham com tradução bíblica hoje, eles trabalham de forma online. A tradução bíblica hoje trabalha de forma online. O cara abre um aplicativo grandão no computador dele e ele vai lá, senta com o local e o local senta do lado dele. Aí a tradução bíblica está falando, por exemplo, um pão que Sara estava fazendo ali. Aí ele vai lá, quer saber que pão é esse, como falar esse pão, porque existem vários tipos de pão, vários nomes. Ele clica ali no aplicativo ali online que ele está fazendo a tradução bíblica e ele vai dar a foto do pão da época, os ingredientes do pão, a hora que come o pão, como eles comiam, da forma que eles comiam, aí o local de cá, ele vai ver aquela foto, vai entender tudo, vai falar, ah, tá, esse pão aqui é o pão que a gente chama o pão do lanche da tarde, é um exemplo. Ou se for Minas Gerais, a gente vai falar, é o pão de queijo. Aí o cara vai colocar esse pão do nome na tradução bíblica. Hoje tudo, gente, é online, nós estamos aqui de forma online. Então você também tem o objetivo de trabalhar de forma online, você tem aqui a oportunidade também de obter algumas informações importantíssimas, pesadas, coisas que de fato acontecem, para você trabalhar de forma online sem vínculo comigo, ou com o Bruno, que é o nosso professor online. Você vai direto na plataforma e para isso você precisa sentar, assistir as aulas com tempo. Se tiver alguma pergunta, a gente está aqui para auxiliar você sobre isso. Então, para encerrar essa aula de hoje, nós falamos sobre mantenedores, quem são eles, por que é importante você ter os mantenedores. Nós falamos que você não deve se preocupar com os mantenedores, mas sim com a base, o conhecimento bíblico, o entendimento do que é missões, para quando você chegar lá, você conseguir ter uma apologética da fé. E abrindo um parênteses aqui, nós temos uma aula muito boa sobre islamismo para você conseguir ter uma defesa da sua fé. Gente, isso é muito sério. Eu entrei dentro da mesquita, o muçulmano estava falando comigo, e olha só, ele fala de uma forma tão convincente que ele falou os pontos que eu sabia de uma forma muito inteligente e usou Bíblia para isso. E eu vi muitas pessoas lá, chineses, assim, caindo na lábia daquele homem.
Ele estava ganhando os chineses que estavam na minha frente, eu mais a minha esposa, a gente sabia que ele estava completamente enganado, mas ele tem uma apologética da fé incrível e o missionário ele precisa entender também e ter uma apologética da fé, porque até 2100 o número de muçulmanos no mundo ultrapassarão o número de cristãos se você e eu não fazer nada para mudar essa realidade. Imagina só, se cada um de nós assumirmos a nossa responsabilidade, fazemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Imagina só, a gente pode, eu e você, a gente pode, isso pode gerar uma bola de neve ou uma bola de fogo com o poder de Deus para mudar essa realidade de 2100. Em 2100 as pessoas vão começar então a ouvir mais de Jesus do que de Maomé através do seu sim e através do meu sim para o chamado de Deus. Por isso que nós estamos aqui, porque você também é um missionário. Você também tem um chamado de Deus missionário. E se você quiser fazer uma prova com Deus para isso, você que faça. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem e gostaria de falar com vocês. Faça uma prova com Deus. Pergunta a Deus se é realmente para você adquirir esse curso ou é realmente para você seguir com o seu chamado, se isso vai ajudar você ou não. Se Deus falar que sim, de alguma forma eu creio que sim, você segue aquilo que Deus chamou você. Se Deus falar que não, eu te agradeço por ter assistido minhas aulas e você vai seguir aquilo que você achar que Deus está te chamando. Mas se Deus te permitiu estar aqui e eu permiti gravar essa aula para que essa aula chegue até você, eu tenho certeza que Deus tem um chamado especial na sua vida. E eu e você somos pessoas que não desistimos do nosso chamado. A gente não pode procrastinar. A gente não pode deixar para amanhã. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Porque ano que vem você vai ver as coisas acontecendo e vai falar, poxa, tive a oportunidade e não quis. Poderia ter assistido, aquilo poderia ter mudado a minha vida, poderia ter entendido outras coisas, outras realidades do campo e hoje eu poderia estar mudando a vida de outras pessoas. Quando isso acontecer, você pode ou arrepender ou falar, graças a Deus, eu cheguei e eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Tá bom? Eu quero te agradecer por ter assistido essa videoaula, essa segunda aula. Quero te falar que está vindo mais aulas legais aí. Nós vamos agora fazer uma próxima aula que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho online, porque esse trabalho online tem gerado muita dúvida nas pessoas. Gente, mais uma vez eu quero falar para vocês, não trabalho comigo, não é para mim nem para o Bruno. O que a gente está falando de trabalho online são formas de você trabalhar online mesmo, ir nas plataformas, no site, prestar um serviço para aquele site de forma online. Você pode fazer muita coisa, hoje tem e-commerce, hoje tem venda de livro, tem o Kindle KDP, nós vamos falar sobre isso, a Amazon, tudo isso são formas de você trabalhar online. Você pode até atender telefone, você pode fazer muitas coisas, mas é importante você fazer tudo isso cumprindo com o seu propósito e tendo uma base sólida para isso, tá bom? Quero te agradecer por essa aula, te agradecer por estar aqui assistindo comigo e é muito, muito bom e muito prazeroso gravar essa aula para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Que Deus abençoe e até a próxima.